Olá a todas e a todos, uma ótima e excelente noite de sexta-feira. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Flávio Pedron e nós vamos dar início à nossa live, tal como prometido, para discutir um tema fundamental que é a reforma tributária e, acima de tudo, os impactos que essa reforma tributária estabelece no nosso dia a dia. Né? A gente precisa pensar principalmente como nós, profissionais liberais, advogados, médicos, dentistas, arquitetos, etc., vai passar por esse impacto e como, né, o que esperar da reforma tributária, que já se encontra, de certo modo, em um estágio de maior avanço. Né? Nós vamos receber na noite de hoje meu queridíssimo irmão, Dr. Gustavo Matoso, para poder desenvolver aqui esse estudo e essa discussão sobre a reforma tributária. Vamos convidar o Dr. Gustavo Matoso, que já se encontra presente em nossa sala virtual, para o nosso bate-papo. Grande Gustavo, uma Boa excelente noite. noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Me escuta? Como diz o nosso queridíssimo governador, lhe ouvo bem. Eu, peraí, eu só não tô te vendo, meu irmão. Não sei se o pessoal tá te vendo. Deixa eu ver o que que houve. Eu estou lhe vendo bem aqui. Não, tão ótimo. Bom, meu queridíssimo doutor Gustavo Matoso, o pessoal está chegando, né? Então, uma excelente noite a todas e a todos. E a noite de hoje, caríssimo Gustavo, ela é reservada para a gente pensar um pouco a figura da reforma tributária e principalmente como essa reforma tributária vai impactar não apenas a nossa vida, né, como consumidor, Sim. como cidadão, mas também, né, determinadas categorias profissionais precisam estar com muita atenção, focado naquilo que a reforma vai trazer de novidade. Gustavo, eu costumo dizer que grandes alterações normativas, elas são momentos importantes para a gente repensar e, às vezes, reorganizar determinados padrões de comportamento que nós temos. E a reforma tributária, uma vez que ela mexe no nosso bolso, ela acende uma luz de alerta muito importante para o empresário nas suas mais variadas áreas de atuação, usando aqui, talvez até com um pouco de impropriedade, mas de licença poética, a palavra empresário, para aqueles que buscam empreender no seu sentido mais amplo da palavra, e, e que você, né, já começa a perceber e a sentir com esses passos iniciais. Afinal de contas, a nossa reforma tributária ela está aqui engatinhando, né? E o que você tem para nos contar, meu irmão? Flávio, eu vejo assim, o grande problema que nós vivemos hoje no país, né, é que as pessoas não entenderam que o imposto, ele é, infelizmente, uma coisa normal na vida do empresário e na vida do cidadão, né? O problema não é pagar o imposto, o problema é você pagar mal e pagar duas vezes. O problema é quando você não entende que você é um empresário com OAB, um empresário com CRM, um empresário com CRO, um empresário com um CREFITO, né? Você não entende que você é, na verdade, uma empresa que precisa se planejar, que precisa se adaptar e precisa sim trazer, né, as brechas da lei e as oportunidades que surgem decorrente
dessas reformas, muitas vezes. E isso as pessoas não percebem porque não têm o conhecimento de causa. E se perdem simplesmente no fato de achar que o país não, o governo não traz o retorno para o cidadão, né? Ou para o empresário, que é difícil você manter uma empresa aberta. É tão difícil manter uma empresa aberta no Brasil, quanto é difícil manter nos Estados Unidos, quanto é difícil manter na Dinamarca, como é difícil manter na Itália e na Inglaterra. O grande ponto aqui, que eu acho que é interessante, é que muitas vezes o cidadão ele não sabe cobrar dos seus governantes, né, a aplicação e as medidas necessárias e não sabe se ater às regras do jogo. E por isso que é tão importante a gente trazer essa discussão num momento onde que a gente está falando aqui que o governo acabou de divulgar as regras do exercício de 2025 do imposto de renda, vem aí às portas a reforma tributária. O brasileiro tem o péssimo hábito de deixar a coisa caminhar até o final para ver o que vai dar. O Brasil é um país que eu costumo dizer que é o único lugar do mundo que eu conheço que tem lei que a gente fica esperando para ver se ela vai pegar, né? Então, assim, eu acho que todas as classes de trabalhadores e classes de empresários, de uma forma geral, precisam entender melhor o jogo, né? E nesse papel entra os advogados, entram os contadores, né, que precisam fazer um trabalho a quatro mãos para que possa organizar e planejar melhor a questão financeira e a questão de tributação. Existem oportunidades de redução da carga tributária, né? As pessoas não entendem isso e muitas vezes partem para a sonegação. O grande pulo do gato aí, e acho que você vai ter muito mais know-how para falar disso do que eu, é que hoje, com o advento da tecnologia, o cerco está se fechando, né? Então, as pessoas hoje, quanto menos elas declaram, quanto menos elas acham que estão sendo acessadas suas informações, mais elas têm aquela sensação de que elas estão dando uma desperto. E, na verdade, não é isso. Há pouco tempo atrás, a gente teve aquela discussão da questão da taxação do PIX, que o governo queria saber o que faz. Cara, o governo já sabe quanto você mexe, você transfere de dinheiro da sua conta, o quanto você recebe de PIX, ou TED, ou DOC, o quanto entra e o quanto sai. É uma frase tão velha quanto a humanidade, né? Siga o dinheiro, follow the money, né? Então, assim, o dinheiro deixa rastro. E hoje, com o advento da tecnologia, mais do que nunca, esse rastro ele é visível. A partir do momento que você usa um cartão de crédito, que você coloca na rede social que você comprou um carro novo, ou que você está na viagem internacional, ou que você está jantando num lugar bacana, o sistema está te enxergando. A gente vive no Big Brother digital, né? E isso não foge da questão do imposto, isso não foge da questão dos rendimentos. A gente não está vivendo a época do escambo mais, que você pegava mercadoria e trocava mercadoria, trocava sal, né? E aí até vem a palavra do salário, advém dessa época. A gente não vive nessa época mais. E, infelizmente, a gente precisa se adaptar. E qual que é a melhor forma de você, quanto profissional, se adaptar? É você entender o jogo, entender que existem pessoas que estão habilitadas e gabaritadas para te auxiliar, né? Então, assim, eu não sei qual que é a sua visão com relação a isso que eu trouxe aqui agora, mas eu acho que a gente precisa muito que as pessoas entendam essa situação, né? Gustavo, você traz aqui questões muito interessantes, né? Primeiro, talvez o mais fantástico, e eu reporto sempre a isso em sala de aula, que todos esses dados de rede social são utilizados, por exemplo, por ferramentas pela Receita Federal, como ARPIA e outras tecnologias, elas se alimentam de tudo aquilo que nós publicamos em rede social,
na internet. É interessante a gente pensar que, né, muita coisa, inclusive, ela é dada de bandeja, como você colocou muito bem. Você está postando a foto no restaurante caro, você está postando que você trocou de carro, você está aqui mostrando um relógio bonito, enfim, né? Você está dando munição para que as entidades fiscais busquem averiguar os fatos e dizer, opa, peraí, esse cara está aqui fazendo uma declaração de imposto de renda e dizendo que ele está aqui, sei lá, ganhando em torno de 3, 4 mil, 5 mil reais, e de repente ele está ostentando um padrão de vida absolutamente incompatível, né? Já foi o tempo em que o governo, de certo modo, estadual, municipal ou mesmo federal, não sabia de nós, né? Nós estamos o tempo todo no estado de vigilância e o que é mais louco, nós entregamos todas as condições exatamente para que essa atuação fiscalizatória venha para cima da gente no nosso afã de dentro do espaço de redes sociais, nós nos mostrarmos. E isso é um problema. Algumas pessoas precisam ter consciência disso, né? E aí, por isso mesmo, cuidado, prudência com o que se faz em rede social e a coerência com aquilo que ele apresenta na estrutura das suas obrigações tributárias, vamos chamar assim, né? Porque realmente as pessoas não conseguem pensar em coisas pequenas, como do tipo a tal da maquininha de cartão de crédito e débito, seja o PIX, seja o IOF, que passa partido para muita gente e que funciona como um elemento de fiscalização um tanto quanto subreptícia pela Receita Federal. Afinal de contas, se você usa crédito, você tem que ter alguma coisa, porque a gente sabe que as nossas instituições financeiras não dão crédito para quem não tenha, a princípio, condições econômicas de sustentar essa situação. E aí, curiosamente, né, o sujeito literalmente ele se enfoca com a própria corda. Por outro lado, né, a reforma tributária ela está já em curso. É interessante que ainda tem gente que parece dizer assim, não, eu não vou me preocupar com a reforma tributária, porque na verdade eu ouvi falar que é só para 2032. Né? Então só em 2032 é que vai chegar essa reforma tributária. E essa pessoa ela não se atentou que a reforma tributária, primeiro, né, teve o seu start aqui em 2023, com a emenda constitucional 132, e de certa maneira ela ficou em 2024 no forno do Congresso Nacional para conduzir a elaboração, que foi publicada agora em janeiro, da Lei Complementar 214. Né? Então, agora, com a Lei Complementar 214, aliada ao texto da Emenda Constitucional 132, alguns parâmetros do game já estão estabelecidos. E, consequentemente, seria o momento, talvez ideal, para que todos os empresários de todas as categorias iniciassem as suas atividades de planejamento. Por quê, né, que eu trago essa observação? Porque, de duas uma, né? Ou você vai descobrir que no ano que vem a CBS vai entrar em vigor no momento piloto, teste, para substituir as famosas CIS e COFINS, que são tributos que oneram a relação de consumo direta, e num segundo momento, né, com o fechamento e definições das alíquotas, nós vamos ter um ingresso paulatino do IBS, substituindo aqui o que hoje é ocupado pelo ICMS no campo estadual e pelo ISSQN no campo municipal, sim, através de uma centralização em uma modalidade tributária nova, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. E que, de certo modo, né, ele, primeiro, né, é aquela coisa brasileira, né? Não é a primeira vez que a gente faz isso, mas que a gente paulatinamente faz uma alteração tributária onde a novidade ela entra pequena, com um peso econômico pequeno, e ela vai ano a ano sofrendo uma condição gradativa para que aí em 2032
a gente realmente dê o tchau para o ICMS, a gente dê o tchau para o ISS-QN, e aí a gente tem essa estrutura dual, né, como muita gente está chamando de IVA aqui, para o IBS. E aí, olha que coisa curiosa, né? Vai ter muito empresário que, a partir de janeiro do ano que vem, vai tomar um susto quando ele der falta do PIS e COFINS, e mais, ele vai ter um susto por conta dessa relação de equilíbrio homeopático entre o IBS a partir de 27. Né? E aí a gente vai ter aqui que se atentar, que se organizar, que se planejar para que, primeiro, a carga desses tributos novos coexistindo com tributos antigos, né, é um negócio meio assim, para quem curte a cultura nerd, né, nós estamos tendo aqui a era dos multiversos colidindo, ou seja, uma sistemática tributária nova vai ocupar o espaço de uma sistemática tributária em curso, e é óbvio que esse curso vai dar colisão. Né? Um grande amigo meu, o professor Marcelo Ribeiro, e o professor Caio Baquini, eles alertam e dizem, cara, é uma tragédia anunciada. Sim. Principalmente porque toda a tônica da reforma vem em padronizar a nível nacional esse sistema tributário brasileiro. Fato, é inegável. O sistema brasileiro tributário precisa alterar. Eu leciono direito tributário desde 2006 na PUC Minas e, Gustavo, eu nunca dei um semestre idêntico. Eu nunca consegui pegar os slides de aula, sabe, minhas anotações e dizer assim, não, tá suave. Se eu não tenho o cuidado de parar, avaliar, verificar, sempre tem uma novidade. Você vai ter um decreto, você vai ter, eventualmente, uma alteração em uma lei complementar, você vai ter uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que o que está na lei não é bem assim. E aí a gente ainda vai ter as esquizofrenias das portarias e instruções normativas da Receita Federal, da Cefaz e etc. Quer dizer, é tanto cacique para poder mandar nessa tribo que realmente o direito tributário, para quem o vê de uma forma um tanto quanto distante, soa complexo, soa pesado, né? E assusta. Sim. E aí eu acho legal que o empresariado brasileiro ele adota, então, a popular técnica de defesa do avestruz. Né? Eu vou enterrar minha cara na areia. E vai deixar, e vai deixar a banda passar. Exatamente, sem perceber que a bunda tá para fora. Sabe? E isso é muito complicado, porque, sim, faz parte, estranhamente, da cultura brasileira a dificuldade de planejar. Sim. Né? A gente sempre foi naquela, eu costumo dizer que é a síndrome do Zeca Pagodinho lá, naquela história de deixa a vida me levar, a vida leva eu, onde o empresariado ele deixa o prejuízo acontecer e ele perde as oportunidades de se preparar e se organizar para a sua vida econômica, o seu business crescer. Porque olha que coisa interessante. Né? Nesse exato momento, se a gente for pensar, nós temos um momento extremamente interessante, extremamente propício para aqueles que eventualmente tenham créditos, por exemplo, federais, de PIS e COFINS a recuperar. E essas pessoas só vão dar falta quando a PIS e a COFINS deixar de existir, e com isso o crédito dele descer pelo ralo. A mesma coisa vai acontecer com operações, por exemplo, de ICMS. Sim. O sujeito vai depois olhar e falar assim, eu acho que eu tinha um dinheiro, eu acho que eu tinha um crédito. Bom, e aí nós estamos falando no pretérito, né, perdendo oportunidades. E aí a gente precisa observar que dentro desse cenário que está em construção ainda, né, nós, profissionais liberais, de uma maneira geral, vamos sofrer ainda um impacto não necessariamente de dimensionamento visível do nosso problema.
Por quê? Porque nós seremos agora tributados por um IBS e por um IBS fixado a nível nacional. Sim. Ou seja, num país de proporções continentais, onde cada região, e às vezes dentro de cada região, existe um universo de peculiaridades, existe um universo de discrepância econômica, vai estar todo mundo na mesma vala. Nós vamos estar pagando a partir da mesma alíquota. Seja, por exemplo, um médico que ele tenha consultório em Belo Horizonte, ou o sujeito que está lá, não sei. Lá no Acre. Exato, lá em Rio Branco, por exemplo. Sim. Ou pior. Perdão. Não, por favor. E complementando essa questão sua, o ponto é interessante porque a gente está num país de nível continental. Minas Gerais já é um estado a nível continental. Dentro do próprio estado de Minas, a gente vai vivenciar situações extremamente equidistantes. Né? Você vai pegar, por exemplo, um médico em Belo Horizonte, um médico no Vale de Quitinhonha e um médico na região do Triângulo. São custos de vida diferentes, são estruturas diferentes que vão ser tributadas da mesma forma, com a mesma alíquota. Então, assim, a competitividade vai ficar uma situação um pouco complicada. E esses profissionais de saúde, eles são reféns dos planos de saúde, que muitas vezes já chegam não aceitando, por exemplo, que eles sejam uma pessoa jurídica, que ele tem que atender como pessoa física, como é o caso das Unimedes, na grande maioria das Unimedes, que obriga que o profissional da saúde se cadastre como pessoa física. Então, o cara às vezes tem uma PJ constituída, que ele poderia estar trazendo um recolhimento, um planejamento tributário melhor, porque estaria numa pessoa jurídica, e ele tem que ficar equilibrando essas duas realidades com uma alíquota, por exemplo, diferente muitas vezes, e fazendo essa programação. Vai ser uma coisa assim, absurda. E aí que entra essa questão da programação. Você pega o exemplo do Receita Saúde, que começou em janeiro. Os profissionais da área de saúde só começaram a perceber que a coisa mudou agora. E só vão tomar pé do tamanho do problema, da mudança, no exercício do ano que vem. Que é quando o cara for declarar 2026, em 2026, que ele for declarar o exercício de 2025, que os recibos não emitidos começarem a ser cobrados e o paciente que recebeu o recibinho de papel equivocadamente chegar e lançar no imposto de renda. Vai ser um tal de malha fina que vai ser um Deus me livre. Exatamente. E ainda vale fazer aqui uma observação extremamente importante, né? A malha fina não é o fim do mundo. Não. A malha fina é apenas parte de um processo investigativo onde a autoridade fiscal te convida para colaborar. Estranhamente e estatisticamente, né, as pessoas que atendem essa colaboração, elas são menos de 20%. E aí, logo depois, a autoridade fiscal ela parte do seguinte pressuposto. Eu te chamei para você me apresentar documentos. Você não apresentou documentos? Beleza, filho. Então, eu lasco aqui por arbitramento o tributo. Eu vou definir a base de cálculo, eu vou definir aqui a ocorrência do fato gerador e, um abraço. Você vai discutir eventualmente num recurso administrativo ou eventualmente numa ação judicial. E o estranho é, se você é organizado, se você tem essa documentação, se você tem essas informações, e se você tem um suporte, seja contábil, seja jurídico, a malha fina não é um pesadelo. Ela simplesmente, é uma oportunidade de esclarecimento. Por quê? Muita gente, infelizmente, e talvez essa seja uma das frases que eu mais repito toda semana quando chega um cliente novo, né? No direito tributário, o ônus da prova é invertido. Não funciona aquela lógica do ditado popular que o ônus da prova incumbe a quem alega. Não, do direito tributário não. A legislação tributária ela pressupõe que todos nós brasileiros somos sonegadores em potencial. E, portanto, é um dever nosso escapar dessa etiqueta ruim apresentando a documentação.
Mas aí é aquele problema, o sujeito não tem documentação, o sujeito não comparece apresentando a documentação que tem, e depois ele vira e diz assim, poxa, o fisco é ruim, né? O fisco é ruim, o fisco não percebe a minha situação, ele não teve compaixão. Gustavo, acho que uma das coisas que também me faz rir por dentro, embora a gente não possa fazê-lo na frente de determinados clientes, é quando o cliente vira e diz assim, não, eu vou lá na Receita explicar isso para ele agora, após o procedimento administrativo tributário ter se encerrado, os prazos fechados, e ele diz assim, não, ele vai me ouvir, ele vai se sensibilizar. E é um grande ponto que as pessoas, primeiro, precisam entender, que nós estamos falando do direito tributário, do principal elemento de manutenção econômica do poder público. Quer você goste, quer você não goste, você pode ser, sei lá, anarcocapitalista, beleza, mas necessariamente o Estado está aí, o Estado existe e, consequentemente, o Estado demanda de tributos para que ele sobreviva e para que ele consiga, inclusive, manter os nossos direitos. Né? Tem um livro, eu ia separá-lo aqui, mas eu acabei chegando um pouco em cima da hora e não consegui, que é um livro maravilhoso, que eu trabalho com os meus alunos de Direito Tributário 1, que se chama O Custo dos Direitos. Os dois autores norte-americanos, o Cass Sunstein e o Stephen Holmes. Cass Sunstein é professor da Universidade de Harvard, Holmes de Yale, e é simplesmente genial, onde eles dizem isso. No tempo moderno, se você reivindica direito, você tem que estar disposto a aceitar que vai ter um aumento da carga tributária, é um dever fundamental, consequentemente. Eu acho né? o ponto maior, Flávio, é que as pessoas, e isso eu falo muito aqui também, é que a gente tem que aprender a separar algumas coisas, né? Uma coisa é você pagar um imposto, a outra coisa é você cobrar aonde esse imposto, aonde esse dinheiro está sendo aplicado. São coisas distintas. Se você está pagando imposto, é porque você está ganhando dinheiro. Ponto. Graças a Deus que você está ganhando dinheiro. Né? Senão, você não estaria pagando imposto. Agora, mas a gente escuta muito assim, eu não quero pagar imposto porque esses políticos roubam, porque a saúde não presta. São coisas diferentes. O pagar imposto é um ato, o cobrar o que está sendo feito com a destinação desse imposto é outro ato. Você cobrar que você não seja obrigado a ter uma saúde suplementar e sustentar o SUS é uma discussão válida. Agora, você não pode deixar de pagar o imposto. Você não pode achar ruim, por exemplo, você quer andar numa rodovia legal, mas você não quer pagar os impostos referentes para andar numa rodovia. O que eu acho e o que eu discordo é pagar o imposto e pagar, às vezes, um pedágio. E aí eu brinco até que leigamente, grosseiramente, é uma bitributação. Entendeu? E a esse ponto de vista são discussões distintas. São discussões que, assim, uma coisa é você estudar o processo que você vai vivenciar, que você pegar e falar, olha, não, eu vou começar atendendo um hospital novo, eu vou começar atendendo uma clínica nova, eu vou fazer mais cirurgias, eu vou fazer mais isso, a minha PJ vai entrar mais, vai tirar mais nota. O que eu posso fazer para organizar esse cenário? Eu quero gastar menos dinheiro com o imposto. Tem alguma saída? Eu posso fazer uma equiparação consultório, hospital? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Que jeito que eu vou fazer? Eu vou ficar no simples, eu vou para o lucro presumido, eu vou para o lucro real? Se eu vou contratar 2, 3, 4, 5 pessoas, eu consigo algum benefício contrário? Como é que vai ser feito nesse sentido? Eu assisti por um vídeo esses dias para trás, por exemplo, de uma empresa que trabalha no ramo pet, por exemplo, e aí a gente traz essas discussões às vezes, porque também abarca aí a questão do médico veterinário e das clínicas veterinárias. A empresa, ela vende um livro e pega o dinheiro do livro para doar como ração, porque o imposto do livro é diferente do imposto da ração. Ela poderia pedir a pessoa a doação em ração e a pessoa comprar a ração para ela doar, mas aí o imposto que ela iria pagar seria muito maior. Então, assim, existem vários meios, né, várias formas que os profissionais das áreas de saúde e os empresários de uma forma geral podem se valer para ter
um planejamento tributário interessante, né? E não é simplesmente, eu vou sonegar, eu estou pagando imposto alto. Não, você está pagando mal o imposto. Você está pagando o imposto, às vezes, da maneira errada. Às vezes, a alíquota que você está enquadrado, às vezes, o regime que você está enquadrado está errado. Mas o governo não faz nada pela gente. Não, isso é uma outra discussão que você tem que ter uma cobrança política do seu deputado, do seu senador e por aí vai. São situações diferentes, né? Com certeza. E você toca, mais uma vez, precisamente no ponto fundamental. A organização que o empresário precisa ter para que ele, primeiro, ele tenha uma visão do seu business, ele tenha uma visão do seu negócio, para compreender da onde vem o tributo e as alternativas que ele pode ter, porque o grande ponto é sempre há alternativas. Ou seja, se você tem o conhecimento da complexidade que representa aqui a nossa lógica tributária, né? E aí tem um tributarista de Porto Alegre, já falecido, que eu adoro, que é o professor Augusto Becker, que ele fala, nós vivemos no estado de carnaval tributário permanente, né? É uma folia. Mas, no meio dessa folia, você encontra a ordem do caos. E você consegue usar mecanismos extremamente interessantes para a organização da sua atividade. E, por exemplo, né, para trazer uma situação bastante fundamental, aliás, trazer duas. Né? Você veio na sua fala a questão da possibilidade de equiparação hospitalar, que muita gente desconhece, né? A possibilidade de que determinados profissionais da saúde, e aí a gente pode colocar aqui médicos, odontólogos e até veterinários, uma vez que a legislação federal ela não cria essa discrepância de que o atendimento hospitalar é exclusivamente para seres humanos, pode encontrar espaço para uma alteração de prática que pode representar aqui uma economia tributária simplesmente absurda, onde você sai da lógica de um percentual a pagar de 32% para 8%. Quer dizer, você põe no papel a economia que você vai ter dentro dessa lógica, quer dizer, caiu por um quarto o seu custo tributário. Mas, de novo, né, passa batido. Outra questão extremamente interessante, que profissionais liberais, de certo modo, não conhecem, é a possibilidade, e isso está para ser objeto de discussão, afinal de contas isso não foi visualizado no IBS, e é um direito constitucional nosso, que pode inclusive estar sendo suprimido pela Lei Complementar 214, é o chamado ISS sobre base de cálculo fixa. Quer dizer, ao invés de você, profissional liberal, médico, dentista, advogado, arquiteto, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, contador, etc., recolher sobre o faturamento da sua pessoa jurídica, você paga conforme os critérios estabelecidos hoje pela lei municipal, um valor fixo, pelo número de cabeça de empregados ou sócios que você tenha dentro do seu estabelecimento. E isso é interessante. É claro, demanda um cálculo. Se você tem um quadro inchado que pode não ser interessante a utilização do sistema fixo, vale mais a pena você trabalhar aqui com cálculo por faturamento, ok. Agora, por outro lado, você está começando agora, o seu faturamento não é tão alto e, consequentemente, você consegue alterar o sistema de cobrança do seu ISS a partir desse critério, é extremamente econômico e racional do tipo de economia tributária. Sim. Mas, de novo, a gente vive uma falsa ideia de que tudo se resume a dizer que o sistema do Simples Nacional é a melhor coisa e que o empresário deve ficar no Simples a todo custo, porque ali ele paga menos. E esse erro talvez seja um dos erros mais comuns, eu sempre digo em reuniões com clientes, que é acreditar que o Simples é econômico. Não, o Simples se chama Simples, ele não se chama barato.
O Simples estabelece aqui uma técnica na qual diversos tributos serão arrecadados a partir de uma única alíquota, mas não necessariamente significa que essa é a melhor alíquota para ti, que essa é a melhor alíquota para a sua operação. O grande problema é que o direito tributário ele exige de nós uma vigilância e uma atenção permanente. Eu costumo brincar que o tempo todo a gente tem que estar pondo na ponta do lápis. Você vai fazer um planejamento tributário, primeiro, você tem que ter as informações tributárias necessárias, você tem que estar cumprindo as obrigações tributárias para que a gente possa sequer fazer um planejamento, porque o grande problema, às vezes, quando o cliente não entende isso, é que ele opta por estratégias tributárias não necessariamente legais e que dificultam até a vida do contador, do advogado, de planejar cenários mais interessantes para essa pessoa. Porque você vira e diz assim, né? Quantas vezes nós já não fizemos reuniões com clientes e que de repente você vira e diz assim, tá, eu quero saber o seu faturamento. Ah, não, em nota é tanto. Tá, não, mas o seu faturamento real? Eu preciso. Como é que eu vou planejar só o que está na nota, Fufio? Eu preciso necessariamente saber qual é o seu planejamento real. E aí o cara vira e diz o seguinte: eu acho que é tanto. Eu não faço nem ideia de quanto é o meu faturamento. E aí você olha e diz assim: como é que eu te ajudo? Como é que eu te ajudo se você não consegue me dar minimamente? Vamos pensar aqui, para profissionais da saúde, né? Isso é mais ou menos a doideira de fazer diagnóstico por telefone. Ou seja, você não está vendo o paciente, você não sabe, você não tem condição de medir a pressão, de medir a temperatura. Ele vira e diz assim, eu acho que eu estou com uma dor de cabeça e eu acho que o meu pé está inchado. Cara, mas e aí? Tem suas limitações, né, cara? Tem suas limitações. Exato. Essas questões são bem complexas, porque eu costumo brincar que no Brasil se fala muito que o brasileiro é empreendedor nato, né? Eu falo que o brasileiro ele é um copiador nato. O sentido de empreender é totalmente diferente do que nós, brasileiros, estamos habituados a chamar de empreendedorismo. E, consequentemente, nós somos movidos por uma informalidade muito grande, nós somos movidos por um vazio de conhecimento próprio, de negócio. Nós somos... E, assim, é muito comum o empresário, né, ele não entender o que ele está fazendo ali efetivamente. O cara está ganhando, às vezes, um dinheiro, mas ele não bota na ponta do lápis, ele não sabe qual o custo dele, ele não sabe qual que é o lucro dele, ele não sabe sequer que ele precisa separar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, assim, eu trabalhei em vários segmentos diferentes antes de ser advogado, e era uma fala muito comum minha, por exemplo, no setor do gás de cozinha, né, do GLP. Eu falava que existia o gaseiro e que existia o empresário do gás. O gaseiro é aquele cara que abre uma porta para vender botijão de gás a qualquer preço, canibaliza o mercado, não sabe quanto que custa para ele a estrutura dele, não sabe quanto custa a mão de obra, não sabe o preço que ele tem que comprar e nem o preço que ele tem que vender. E ele simplesmente quer fazer lambança no mercado. Ele acha que vender mais barato é o melhor que vai acontecer, e nem sempre é. E o empresário, não. O empresário é o cara que faz conta, é o cara que sabe o negócio dele, é o cara que conhece o negócio dele. Ele sabe quanto custa o preço de cada coisa, de cada folha, de cada papel que sai de dentro da empresa dele, de cada coisa que entra, né? E isso atrelado ao planejamento tributário, isso não é diferente para um consultório, para uma clínica. Isso não vai fazer, não é... É lógico que você guarda as proporções, mas o médico, o dentista, o médico veterinário, o psicólogo, o fisioterapeuta, em geral, o pessoal tem que entender do negócio. E entender do negócio que eu falo não é da área que ele está trabalhando, porque isso é premissa básica. Se ele se formou em medicina, pressupõe-se que ele tem esse conhecimento. A questão aqui é entender de gestão. O pessoal da saúde, assim como nós, advogados, não somos ensinados a trabalhar a questão do gerenciamento da empresa. Nós não somos ensinados a pensar como empresários.
Nós somos ensinados a pensar como advogado que tem que entrar para a guerra e sangue pingando e mata ou morre no processo. O médico é ensinado a salvar vidas, mas ele não sabe salvar a principal vida, que é a dele. Porque se ele não tiver uma tranquilidade financeira, ele não vai ter tranquilidade profissional. Se nós como advogados, não tivermos uma tranquilidade financeira, nós não vamos ter capacidade técnica, mental, para poder ajudar o cliente nosso. De igual forma é o odontólogo, de igual forma é o médico, de igual forma é o fisioterapeuta. Você está ali manipulando o paciente ou costurando o paciente, pensando assim, nossa, eu tenho isso para pagar, tenho aquilo para pagar, o que você assusta, ficou um gaze dentro da barriga, ficou um ponto mal dado, o paciente sofre uma contaminação, aí você não tem uma estrutura organizada para como responder a uma situação dessa, você sequer tem um seguro de responsabilidade civil. E isso tudo é um planejamento. E aí faz o que o profissional da saúde é muito comum fazer. Ele vai se aglutinando, porque ele precisa trabalhar, e alguém falou com ele que a PJ era mais barato, aí ele chega e fala assim, ô Flávio, pô, vamos atender no hospital ali, eu preciso... você já tem... Eu não vou abrir uma empresa. Não, só entra na minha aqui, que eu já tenho a empresa aberta. A gente divide a despesa, é bom que fica mais barato. Só que aí o cara esquece de um acordo de sócios, o cara esquece que amanhã ou depois você ou ele pode morrer, amanhã ou depois o fulano lá, que ele aglutinou por último, recebe um processo judicial e pede para penhorar na boca do caixa da empresa. Então, assim, eles não entendem, as pessoas não entendem isso. E eles que eu falo, é todo mundo, é advogado, é médico, é dentista, é todo mundo, não faz diferença. Casa de ferreiro, espeto de pau. O pessoal não pensa nisso, o pessoal não se programa, o pessoal não se planeja. Acha que é só abrir um CNPJ, aí eu vou abrir um CNPJ porque eu vou comprar um carro com desconto. E fica esse samba do crioulo doido, né, cara? E aquele ponto, Gustavo, né, que nós podemos, inclusive no sistema brasileiro, utilizar do fato de que a legislação tributária ela trata de uma forma diferente de alguns países, por exemplo, porque ela lhe dá o permissivo de você embutir a tributação no preço que você está repassando para o seu cliente, para o seu consumidor. Ou seja, se você tem um planejamento, uma organização, que você consegue compor o seu preço de uma maneira adequada a incluir as suas despesas, inclusive os seus custos tributários, a coisa flui, né? A coisa flui. Quer dizer, você não fica sobrecarregado. Mas o sujeito pensa assim, não, eu vou pôr tanto. Eu vou cobrar de acordo com a cara do freguês. Eu vou... E aí ele se descontrola. Ou quer, né? Porque... ou quer cobrar conforme a região que ele está. Os outros médicos aqui cobram 350 a consulta, eu vou cobrar 350, porque senão eu fico fora. Só que o cara às vezes está numa sala mais barata que a dele, e ele tá trabalhando com a margem apertada. E aí ele fala, pô, médico não ganha dinheiro. Não, quem ganha dinheiro é advogado. E fica preocupado com a grama do vizinho. Em vez dele olhar para o próprio quintal e cuidar do próprio quintal. Os caras não pensam nisso, né? E aí, assim, Flávio, o que eu pensei para hoje aqui também, cara? Eu pensei em a gente sugerir aí umas 2 ou 3 dicas, por exemplo, que você poderia fazer aí, poderia passar para o pessoal que está participando, né, e quem vai assistir depois, que sejam coisas simples de serem feitas e que não demandem, por exemplo, que só demandem, às vezes, uma mudança de postura. Excelente, Gustavo. Olha só, né, vamos pegar aqui uma questão que, às vezes, a nossa preguiça, né, nos sabota, tá? E nos conduz aqui a um gasto absurdamente desnecessário. Né? Muita gente não percebe que quando você tem, isso é muito comum, por exemplo, em profissionais da saúde que trabalham em 2 ou mais hospitais, estão numa clínica, estão no hospital, estão em alguma coisa, até mesmo na condição de seletista. Não é aqui
Um empreendedor, ele está aqui trabalhando de carteira assinada em 2 ou mais hospitais, ou um hospital, uma clínica, por aí vai. E às vezes a falta de atenção ou a preguiça dele de tomar determinada atitude vai fazer com que, por exemplo, ele recolha o seu INSS em duplicidade, muitas vezes sobre o teto, né? E de maneira absurda, ele tem, ao longo dos anos, um crédito junto ao INSS, por conta desse pagamento maior, que ele não sabe e que ele deixa eventualmente prescrever. Né? Então, olha que coisa interessante. E isso é muito comum. Né? Às vezes ele é médico e ele é professor. E aí, consequentemente, ele está ali pagando os dois sobre o teto e, de repente, ele tem o dobro, né, de pagamento. Ele tem a possibilidade de fazer aqui esse requerimento, essa solicitação, até administrativa, tá dentro do sistema da Receita Federal, demonstrando a ocorrência do pagamento ao maior e, consequentemente, fazendo a solicitação da devolução desse valor. Esse requerimento ele vai gerar um processo administrativo que vai apurar a ocorrência ou não do pagamento a maior e, sendo verificado, o INSS deposita já por Pix na conta desse profissional. Né? E aí é o ponto. De repente, ele não estava contando com isso, apareceu ali uma graninha. Sim. Né? Apareceu uma graninha. Hoje mesmo, a gente estava fazendo um cálculo do sujeito que tinha ali 50 mil reais, 60 mil reais para receber, porque nos últimos 5 anos ele veio ganhando teto, com mais de uma fonte pagadora e não tinha se dado conta da possibilidade de recuperação desse crédito. Né? E aí você junta isso, sei lá, no fim de ano aqui, vai fazer a diferença para você fazer uma viagem, às vezes você vai trocar de carro, às vezes você vai pagar uma conta, né, que você estava ali endividado, e você tem ali um respiro interessante. Eu acho que essa dica é uma dica muito legal. A questão, né, da equiparação hospitalar, ela é muito importante. Né? Como eu disse, você está saindo de um sistema tributário onde você está pagando sobre 32% e de repente você vai pagar o seu imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido em cima de 8%. Ou seja, é uma redução onde você tem uma economia de 3/4, né? Só que o profissional ele precisa, primeiro, né, ter uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica precisa estar na forma empresarial de sociedade limitada, e aí já é uma grande diferença, porque, como você muito bem disse, a quantidade de profissionais que, na verdade, estão recolhendo no seu CPF e, portanto, estão submetendo a uma alíquota ainda hoje de 27,5%, né? Vamos ver como vai caminhar as alterações do imposto de renda para 2026, mas ele está sendo tributado em 27,5%, ou seja, quase aqui 1/3 desse faturamento dele está indo para o imposto de renda, e só para o imposto de renda. Não estamos falando aqui... Isso sem contar que, por exemplo, muitas vezes ele tem a pessoa física e a pessoa jurídica. Aí ele paga 27,5% na pessoa física e paga 14%, 15%, 16% na pessoa jurídica. Se você somar os dois ali, está pagando quase 40% de imposto. Exato, quer dizer, é uma porrada. É uma porrada. E depois o cara vira e diz, não dá para empreender no Brasil. Não, o Brasil quebra os CNPJs e etc. E ele não para perceber que, na realidade, é ele que está fazendo o jogo errado. Sim. E aí, quando ele faz, né? Então, voltando aqui, se esse profissional da saúde ele realiza um conjunto de atividades que podem ser equiparadas à atividade hospitalar, às vezes pequenas cirurgias, tá? Pequenas cirurgias, inclusive, para dentistas, né? Isso é muito comum, quer dizer, ele faz uma extração de siso. Isso é considerado uma atividade de cirurgia e, consequentemente, essa operação ela pode ser tributada de uma maneira diferente de uma mera consulta. E se ele faz ali um procedimento de... Tirar um raio-x dentro do consultório. Exato. Tem muito dentista que tem um aparelho de raio-x para fazer, ou faz um eletro, ou faz um ultrassom, ou faz um ecocardiograma, né?
Exato, exato. Quer dizer, ele está se equiparando a uma unidade hospitalar e, consequentemente, ele vai ter todos esses benefícios da unidade hospitalar. E aí a gente tem que entender por que é isso, né? Quer dizer, não é porque o Estado está sendo legal e está falando assim, poxa, você é da clínica, eu vou te dar esse incentivo. Não, é porque ele está operando pelo sistema do chamado lucro presumido. Ou seja, a equiparação hospitalar ela não tem nenhum tipo de espaço para o Simples Nacional. Afinal de contas, o Simples Nacional já é considerado pela legislação uma forma de benefício tributário. E, portanto, você não teria direito a ter dois benefícios. Então você tem que ter esse CNPJ sobre a forma empresário, estar operando pelo lucro presumido, e aí exatamente por causa das características do lucro presumido, como o próprio nome do Instituto significa, presume-se o seu lucro a partir de uma presunção das suas despesas. Uma unidade hospitalar tem muito mais despesa do que pura e simplesmente um consultório, dentro dessa lógica. E por isso essa diferença de 32% para 8%, porque presume-se que na atividade hospitalar, o seu faturamento e a sua lucratividade ela acaba ficando achatada. Oscilando, né? Exatamente, por conta dos custos operacionais. Né? E isso faz diferença dentro da lógica de funcionamento dessa atividade. Outra coisa, né, que a gente precisa também pensar aqui, se você tem uma atividade, e essa atividade, ela, por exemplo, ela demanda lucro, ela demanda despesas operacionais muito altas, é extremamente necessário pensar a possibilidade de migrar para a figura do lucro real. O lucro real ele parece uma coisa complexa num primeiro momento, mas na verdade ele é extremamente simples. Você vai pegar tudo aquilo que é receita e que, portanto, está entrando no caixa da empresa e vai, consequentemente, deduzir de tudo aquilo que são as suas despesas operacionais comprováveis. Então você vai abater luz, você vai abater aluguel, você vai abater funcionário, você vai abater internet, você vai abater despesas com aquisição de equipamento, por exemplo, dentro dessa atividade. Né? E qual é o ponto? Você precisa ser organizado. Quer dizer, se eventualmente você tem uma atividade onde há, por exemplo, transporte de pacientes, você vai poder abater a gasolina desse transporte, mas você vai ter que estar tendo o trabalho de juntar nota fiscal, de despesa, para poder realizar essa comprovação. Né? E às vezes o que sabota é, de novo, a desorganização do sujeito, é a preguiça por não buscar essas notas, quer dizer, de forma simplesmente básica. Se você tem um cafezinho no seu estabelecimento, esse cafezinho, se você pegar o cupom aqui fiscal da compra no supermercado, você vai abater como despesas operacionais e vai fazer diferença no final. Mas, de novo, como é que você sabe? Você vai ter que fazer conta. Ou seja, você vai ter que fazer conta se o simples é interessante para ti, você vai ter que fazer conta se o lucro presumido ele está mais atrativo ou o lucro real. Né? E aí, vale dizer uma coisa, né? Como a reforma tributária hoje, ela é uma reforma tributária que está mais preocupada com a reformulação dos nossos tributos sobre consumo, essa tributação como renda ainda não vai passar por uma modificação e por um impacto eminente nos próximos anos. Quer dizer, está no radar do governo trazer para a pauta do Congresso Nacional modificações no campo da renda, tá? Mas outra coisa, né, que a gente precisa, portanto, levar em consideração também é a necessidade do profissional organizar seu patrimônio e principalmente organizar o seu futuro, né? Quer dizer, hoje, né, muita gente não sabe do universo de possibilidades, de deduções que você pode obter como CPF mesmo, como profissional mesmo, né, e deixa de usar esses elementos.
Você falou, por exemplo, dessa questão, né, dessa grande empresa no campo de produtos para pets. Quer dizer, você pode ter incentivos fiscais se você promove o bem. Ou seja, se você faz doações, se você faz campanhas de caridade humanitárias, esse bem, vamos dizer, eles podem se transformar em elemento de lucratividade. Você consegue abater isso do seu imposto a pagar, né? Você tem, nós, pessoas físicas, 6% do seu imposto de renda pode ser destinado para o custeio de uma atividade filantrópica, por exemplo, e no caso de pessoas jurídicas, esse valor ele sobe um pouco mais, né? E se torna uma forma interessante até de propaganda, né? Porque você se torna uma empresa do bem, você se torna uma empresa que está preocupada em promover auxílios, mudanças sociais, enfim, né? E isso soa bonito, vamos dizer assim, dentro de uma economia de mercado, dentro de uma economia de uma sociedade consciente, exatamente. Agora, talvez uma das dicas mais importantes, né, que a gente volta ao começo da nossa fala, é achar que o fisco é trouxa e, portanto, acha que é possível manter de maneira absolutamente insustentável, por exemplo, 2 CNPJs no Simples Nacional, no qual esse profissional, esse sócio, né, ele tem aqui mais de 10% das cotas sociais e não perceber que em algum momento o fisco vai virar e dizer o seguinte, mas peraí, você tem 2 CNPJs e, por exemplo, você é o único sócio, você tem 50-50 em cada um, e na pior das hipóteses, você está desenvolvendo a mesma atividade econômica só para tentar reduzir a declaração de faturamento. Ô, gente, isso é tragédia anunciada, para citar aqui meu querido irmão Caio Battini, isso é tragédia anunciada, quer dizer, não é uma questão de se eu serei pego e transformado em grupo empresarial, é só quando. Né? Com a tecnologia, hoje é muito simples e, de novo, né, é falta de planejamento, às vezes é falta de um aconselhamento. Eu sei que muitas vezes, né, a gente cansa de receber cliente que recebeu dica errada, enfim, e que embarcou naquela furada, às vezes até porque desesperadamente ele queria, né, ouvir que a solução era uma solução simples, fácil e inútil. E ele embarca na furada. E barata, né? né? Exato. Né? Outra coisa que eu acho que vale a pena falar aqui para os profissionais da saúde, não deixem o tributo para trás. Não achem que vale a pena parar de pagar, entrar num turbilhão de emoções de uma execução fiscal e depois, não vai vir o refis. Gente, já foi a época, tá, que refis era planejado igual carnaval. Cada vez mais as entidades fiscais, estaduais e federais demandam recurso e, consequentemente, não estão dispostas a abrir mão para a modalidade do refis. Por quê? Porque o refis ele vai te entregar aqui uma forma de parcelamento, às vezes com dedução de juros e multa. Não existe refis nenhum nesse país que me permita abater o principal, o que se abate, o que se dá desconto é em cima de juros e multa, e que necessariamente esse sistema ele é previsto em lei. E, portanto, ele, como todo benefício tributário, ele tem que ter prazo de validade. Qual é o problema? O sujeito só acorda ao final. Né? Quer dizer, nós já estamos caminhando para o final de março. Por exemplo, o Estado de Minas Gerais abriu um refis para ICMS e muita gente só vai se tocar da existência desse refis, que traz benefícios e reduções extremamente atrativas, como, por exemplo, descontos de 70% sobre juros e multa no último dia do prazo. E aí? E aí, o que é que faz mágica?
Se ele quer que pare o tempo, sabe assim, Gustavo? Não, congela o tempo para eu ter condições de levantar dinheiro para eventualmente Pagar o fazer. pedágio. Exatamente. Né? E aí a coisa é muito complicada, porque, por exemplo, no estado de Minas, você só tem direito a ter 2 parcelamentos em curso. Você não pode ter o terceiro. E aí você fica numa situação muitas vezes apertada, né? Então, gente, a regularidade fiscal, ela garante a tranquilidade, ela garante uma boa noite de sono. Por mais que você diga, eu não gosto de pagar tributo, cara, ninguém gosta. Ninguém gosta. A grande questão é, isso é uma normativa que é imposto em qualquer país do planeta. E, consequentemente, quanto mais correto você age, menos surpreendido você é. E, pelo menos, se você já consegue planificar, colocar dentro da sua planilha de custos o tributo que vai chegar, você compõe melhor o seu preço, você realiza investimentos com maior segurança, você tem um solo mais ou menos mais firme para você fazer a sua caminhada ao longo da sua jornada empresarial. É. Eu acho que o grande ponto aqui, Flávio, para a gente poder já encerrando, porque já tem quase uma hora que nós estamos aqui conversando, e o assunto, se deixar, a gente roda a noite inteira aqui para piano e o pessoal começa a ficar cansado às vezes. É o planejamento, é ter consciência das coisas, né? É o cara entender que não existe fórmula mágica, não existe promessa de facilidade. Existe, sim, muito trabalho árduo, existe, sim, você conhecer o seu negócio, você documentar o seu negócio, você saber onde está cada pedrinha do seu negócio, onde está cada gargalo do seu negócio, e assim você consegue se planejar, porque não existe solução mágica. Escritório de advocacia, empresa de renegociação que chega às vésperas do apagar das luzes com uma solução mágica, tirando um coelho da cartola, meu amigo. Por isso que a gente vê um monte de empresário depois revoltado quando chega uma autuação, quando chega um processo judicial pedindo uma restituição do valor que foi deferido anteriormente de maneira ilegítima, de uma maneira ilegal, através de um buraco jurídico que se cavou no meio do caminho e que trouxe uma falsa sensação de legalidade que o cara amanhã vai descobrir que, na verdade, deve e deve muito. E aí é onde que se tem os maus profissionais que fazem com que o planejamento tributário de profissionais liberais, de empresas em geral, seja prejudicado. Porque quando você vai falar com um empresário, com uma entidade ou com um órgão, olha, dá para planejar, vamos fazer isso, vamos fazer... não, eu vi que fulano de tal do hospital tal ou da clínica tal teve uma autuação de 600, 700 mil reais, foi obrigado a devolver o dinheiro que ele tinha conseguido receber lá atrás, fez um requerimento administrativo e recebeu 600 mil. E a gente sabe que não existe fórmula mágica. O governo não vai dar nada de graça para ninguém. E você, empresário, você médico, você dentista, farmacêutico, veterinário que está nos ouvindo, que vai assistir essa live depois, entendam isso. Coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês têm que entender que planejar é necessário. Amanhã vai te custar mais caro não ter feito esse planejamento. E aí, meu amigo, para poder tentar remediar ou tirar um coelho da cartola aos 45 do segundo tempo, não tem jeito. Se o profissional for sério, ele vai virar para você e falar, cara, não dá para fazer. Nós vamos administrar o problema para resolver. Porque, conter o dano. Justamente. Porque depois que a ferida já abriu, que já começou o sangramento, você estancar é difícil. É aquela questão, né? Quer dizer, o profissional da saúde talvez seja o profissional que mais sabe a importância de um planejamento. Quer dizer, você quer ter uma boa saúde, você tem que planejar essa saúde. Ou seja, você tem que planejar a sua alimentação, você tem que planejar uma atividade física, você tem que cultivar bons hábitos,
Agora, se você joga tudo pro alto, chuta o balde, uma hora você vai ter que buscar esse balde, gente. E a mesma coisa dentro da lógica do direito tributário. Ora, se você tem tudo muito bem organizado, se você tem uma visão acerca do horizonte que está ali à frente dos seus olhos, você cresce de maneira organizada dentro daquilo que é possível crescer. Soluções mágicas não existem, embora tenha muito picareta, desculpa a franqueza, vendendo algumas coisas no mercado que você fica abismado, mas necessariamente aqueles que estão dispostos a produzir um trabalho sério e fornecer um aconselhamento jurídico de qualidade tem condição de receber o seu business, tem condição de tratar aqui a sua clínica, o seu hospital, o seu consultório de uma maneira justa, adequada, correta e transparente contigo, né? Porque eu acho que isso é o ponto principal. O tributarista ele precisa ser transparente com o seu cliente. E às vezes ele vai ter que virar para o seu cliente e dizer o seguinte, cara, você já chegou aqui num nível de problema tão grande que qual que é as possíveis soluções? São só essas, essas e essas. Não dá para fazer mais nada além disso, né? Não dá para a gente apelar aqui para uma situação. Inclusive, né, é importante que se diga, planejamento tributário não é para você não pagar tributo, é para você pagar o que você realmente deve pagar. É para você pagar o justo, é para você pagar menos dentro do que a lei te permite pagar. E aí vem o ponto maravilhoso. A gente tem N formas de produzir uma economia e uma racionalidade tributária, mas você precisa preencher determinados requisitos, você precisa ter uma organização da sua documentação contábil financeira para a gente poder pensar possibilidades. Por quê? Isso não é um pacote. O planejamento tributário é um terno de alfaiataria. Ele vai servir para a empresa A, mas não vai servir do mesmo modo para a empresa B. E por isso que ele toma trabalho. Às vezes o cliente acha que é simplesmente jogar no chat GPT. Eu tenho uma clínica médica com 4 médicos, eu tenho 2 secretárias, eu pago o aluguel de tanto e vai cuspir o planejamento tributário para ele. Não, eu preciso entender a operação. Né? Nesse mês, inclusive, eu estava visitando uma clínica veterinária, cliente nosso, para entender o business deles, para entender cada pontinho, para entender que às vezes aqui pode ser interessante mudar uma determinada prática. Olha, aqui você pode ter uma outra alternativa. E aqui, como é que nós vamos fazer? Porque aí você consegue entregar um planejamento com qualidade, com tranquilidade, né? Porque o planejamento bomba, o planejamento que vai explodir na cara daqui a 3, 4, 5 anos, não é um planejamento, é uma grande palhaçada exato, que alguns profissionais estão entregando. Então, inclusive, pesquise a seriedade do profissional que está se propondo a trabalhar contigo esse planejamento tributário. Com certeza, eu acho que disse tudo aí, Flávio, e assim, é importante, né, essa clareza, é importante esse grau de confiança, e é importante que a pessoa entenda isso, né? Que independentemente dela estar comparando a empresa dela com uma outra empresa no mesmo ramo, não quer dizer que vão ser as mesmas situações. E a gente, como a gente está falando aqui mais voltado para a área de saúde, por exemplo, é mesmo quando você querer chegar 2 pessoas que estão com a mesma doença, vão tomar o mesmo remédio e tem o mesmo resultado. E muitas vezes não vai dar, porque são organismos diferentes que vão reagir de formas diferentes àquela medicação. Às vezes a pessoa A, ela não tem intolerância ou ela não tem alergia ao medicamento. E a pessoa B vai desenvolver uma alergia, vai desenvolver uma intolerância e não vai ter o resultado que a pessoa A teve. Assim é o direito tributário. Assim é o planejamento do seu consultório. Assim é o planejamento da sua clínica. Assim são os documentos para a sua clínica. O termo de consentimento que você usa com o paciente A, não necessariamente vai ser o mesmo termo que você vai usar no paciente B. E não quer dizer que aquele termo que está na internet, que o João vendeu lá, que o João colocou,
vai atender a sua necessidade. Não é um POP padrão que você tem ali preceitos de eu tenho que ter uma área para fazer uma desinfecção de material cirúrgico com autoclave. Cara, isso aí é matemática, isso aí é preciso. Olha, você vai desinfectar um bisturi ou vai desinfectar uma pinça, uma tesoura a tantos graus por tantos minutos. Ok. Aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, vai ser a mesma lógica. Mas o termo de consentimento, o planejamento tributário, a confecção dos seus contratos, porque você está prestando um serviço, você está numa relação contratual, elas são necessárias que sejam feitas, como bem disse o Flávio, como se fosse um termo sob medida. Não é porque tem dois homens com a mesma altura, com o mesmo peso, que o terno vai ser a mesma medida, porque às vezes tem biotipos diferentes. E assim nós temos médicos com biotipos empresariais diferentes, com métodos diferentes, né? Então eu acho que assim, para a gente finalizar, né, eu acho que vale a pena vocês entenderem isso. Se tiverem dúvida, manda no direct, que tanto eu quanto o Flávio teremos o maior prazer em responder. E sigam, compartilhem os nossos perfis, né? Tá aqui em cima, aqui acima do Flávio, aqui do lado direito, do lado esquerdo da tela dele, né, para a nossa esquerda. Passem a seguir, que todo dia tem um conteúdo, seja do Flávio para a parte tributária, ou seja, meu, com relação às dicas que a gente traz para vocês, no sentido de organização do seu consultório, no sentido de prevenção, né? Assim como na medicina, na odontologia e nas demais áreas, a prevenção é o melhor remédio. Com certeza, meu querido doutor Gustavo. Eu acho que essa é a palavra de ordem. Sai muito mais barato se você planejar, se você prevenir, do que você ter que conter a explosão de uma bomba dentro do seu business. Isso aí. Flávio, queria muito te agradecer, cara. Foi um prazer poder trocar essa ideia contigo aqui numa sexta-feira. E, assim, vamos marcar outras, que eu acho que a gente tem muita coisa para debater, muita coisa. E também, assim, durante a semana a gente vai captando perguntas do pessoal e vai respondendo, né? Eu acho que... Exatamente. Vamos abrir umas caixinhas de pergunta aí e a gente vai desembolando para tirar dúvida do pessoal. Pessoal, foi um prazer, né? Foi uma alegria. Claro que encontrar com meu querido doutor Gustavo Matoso é, para mim, uma das coisas mais maravilhosas. É um grande amigo que essa vida me deu. E, mais ainda, né? Tê-lo como parceiro de trabalho é um aprendizado absurdo todo dia. Então, por favor, quem está chegando pelo meu perfil, sigam o perfil do Dr. Gustavo Matoso e vamos bater papo, vamos bater bola, vamos conversar sobre direito tributário por uma questão muito simples. Tem muito assunto. De tédio, ninguém morre no campo do direito tributário. O seu cardio é que tem que estar meio bom, mas de tédio, garanto que não. Nós temos assunto para mais de dia. Tem, com certeza. E a recíproca verdadeira, Flávio, eu falo isso muito aqui, que um dos grandes presentes que eu tive no ano de 2024 foi conhecê-lo e tê-lo como parceiro aí, como colega de trabalho, né, e sócio em algumas questões que a gente vem desenvolvendo aí. E fico feliz com isso, cara, e acho que a gente tem, assim, muito campo para trabalhar e muita coisa para esclarecer para a turma aí, né? Com certeza. E é isso aí, pessoal. Uma ótima noite a todas e a todos. Até a próxima. Um grande abraço. Grande abraço, Gustavo.